Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo, reflexão número 184, né? Aqui a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, Manaus, Amazonas. E é com muito prazer que já passou de 23 horas, são 23 horas e 18 minutos, em Manaus, setor do Alvorada 2. Aqui eu estou já preparando mais uma reflexão. Em dois dias eu estou trazendo uma reflexão. Todos os dias eu trazia a reflexão, mas agora eu fico orando, buscando mais ao Senhor para que Deus possa me dar direção sobre as reflexões. Não é fácil todos os dias a gente ter algo para falar. Se a gente for buscar em livros, isso tem muita reflexão em materiais assim. Mas o meu propósito é trazer as reflexões baseado na minha vida, né? Baseado na minha comunhão com o Senhor, baseado na leitura da palavra do Senhor, baseado no tempo que eu sirvo ao Senhor, baseado nas experiências que eu tenho com o Senhor, é onde eu tiro as minhas reflexões. E hoje eu estava pensando o que eu ia trazer, né? Eu estou em dois dias que eu estou trazendo algumas reflexões, mas eu estou orando a Deus para que Deus possa trazer mais assunto, né? Para que eu possa, pelo menos todos os dias, trazer uma reflexão, ou até aumentar essas reflexões, 2 reflexões por dia, na parte da manhã e na parte da noite. Mas eu estou orando, buscando o Senhor, para que Deus renova nossas mentes, renova minha mente, renova o meu ser, renova minha vida, renova o meu ministério, para que a gente possa ter força para trazer reflexões. Porque sabemos que todos os dias tem pessoas passando por dificuldade, passando por situações diversas, que uma reflexão faz com que a pessoa tome uma direção diferente. E hoje eu quero falar sobre a questão da seca, né? Eu estava refletindo relacionado à questão da seca. A seca, dentro de um modo geral, mesmo que eu entendo com gente, nasci no estado do Piauí, setor do Cristino Castro, depois parti para Itaueira já ainda criança, cresci ali no setor de Itaueira, aos meus 21 anos vim para Brasília, 25 anos de Brasília, e depois Manaus, 6 anos de Manaus. Mas antes de eu sair do Piauí, eu convivi até meus 21 anos relacionado à questão da zona rural, roça, né, interior, aonde a gente fazia as roças, né, brocava as roças, queimavam, destocava, arava as terras, puxei muito boi, cavalo, para meu pai arar as terras manualmente, pegando no arado manual. Puxei muito boi, puxei muito cavalo e o meu pai ali no arado. Então a gente aprende muitas coisas na nossa vida que depois no futuro nos serve como experiência. E aí eu vendo que a gente preparava toda a terra naquela esperança de chegar naquele tempo a chuva vir. Muitas vezes a gente arava a terra ainda seca, ainda no final já do verão a gente arava a terra seca mesmo, já na esperança que quando chegasse o inverno a terra já estava aradada.
Quem tinha seus maquinários bons, arava o trator. Como nós não tínhamos condição de arar no trator, era nos animais mesmo. E eu quem era o que puxava o animal. Então nós vemos que a vida do campo não é fácil. Para quem vive da roça, para quem vive da terra, que tem que preparar a terra, plantar, esperar a chuva cair para poder a gente plantar e nascer, né, crescer e depois vir a colheita. Mas nós sabemos que muitas vezes o inverno era ruim, o inverno era péssimo, a chuva era pouco, a gente plantava naquela esperança, mas aí colhia pouco. Plantava o milho, plantava o feijão, plantava o arroz, plantava a mandioca, a abóbora, né, melancia, jerimum, melão, enfim, plantava tudo aquilo que a terra poderia nos dar o fruto. Mas muitas vezes o inverno era ruim. Tinha outros tempos que o inverno era bom, a gente tirava uma safra boa. Então, Deus me trazendo a lembrança relacionada à questão da seca. Isso no sentido natural das coisas. Na nossa vida, no sentido geral, precisamos preparar a terra. Precisamos preparar tudo para poder a gente fazer a nossa plantação e vir chover, para que a gente possa verdadeiramente colher os frutos. E baseado nisso, eu quero trazer um texto para poder entrar dentro dessa reflexão, que se encontra no livro de Salmos, 107, Salmo 107, 35, que fala assim: converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifique a cidade para habitação. Então sabemos que tem muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de sequidão espiritual, momento de sequidão emocional, momento de sequidão nos seus relacionamentos interpessoais, momento de sequidão relacionado às suas famílias, que não tem relacionamento nas famílias, momento de sequidão nos seus negócios, né, no seu empreendedorismo, nas suas empresas. Muitas empresas fechou nesse período da pandemia, né, vivendo um momento de sequidão muitas vezes as pessoas perderam os seus parentes, perderam os seus familiares pelo vírus, vivendo um momento de sequidão voltada à sua vida financeira. Então, a sequidão, ela abrange vários setores, várias áreas da nossa vida. Eu estou falando isso dentro de um campo diferente do que eu aprendi no campo, literalmente. Então, a seca, aqui que eu estou falando, é um tipo de tipologia que pode ilustrar várias áreas da nossa vida. E aí, eu te falei que, no princípio, eu vivi isso na pele, literalmente na pele, ali na roça, juntamente com meu pai, juntamente com meus irmãos, trabalhando no campo. E aí, quando fechou meus 21 anos, eu tive que sair, porque eu fiz um levantamento e disse: rapaz, esse negócio de roça não dá não, a chuva não é suficiente, a gente sofre bastante e não colhe muita coisa. Eu vou ter que partir, eu vou ter que sair do Piauí e ir procurar outra terra onde eu possa colher algo diferente. E ali fui para Brasília. Brasília, um lugar bom de se morar, mas também não é fácil, onde não tem a roça para você plantar, mas existe outro tipo de sequidão nas cidades grandes que você enfrenta: a sequidão da falta de emprego, a sequidão de um salário baixo que só dá para você pagar o aluguel e viver, a sequidão da violência, que nas cidades grandes a violência é mais constante,
Então, existem outros tipos de sequidão nas cidades grandes. Lá no Piauí eu enfrentei os momentos de sequidão relacionados à questão de roça, literalmente para plantar, para poder a gente colher e depois nós ter o fruto para cuidar da nossa vida. E muitas vezes quando não chovia bem, eu tirava pouco feijão, tirava pouco arroz, era pouco, então muitas vezes não dava para a gente comer até chegar o outro inverno. Então era complicado viver assim. E na nossa vida não muda. Na nossa vida normal, na nossa vida espiritual, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se não for Deus, o Deus Todo-Poderoso que entra na nossa vida, a gente vive um momento de deserto, um momento de sequidão espiritual. Como o texto está falando aqui, que Deus tem o poder de converter deserto em lago. Em outras versões, fala de outra maneira diferente, outra versão aqui que eu estou vendo aqui, na Nova Versão Internacional, aqui já fala que, versículo 35, transforma o deserto em açudes. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Mas é o mesmo entendimento. Então nós sabemos que existe muitas terras ressecadas, desertas, que a água é pouca, né? Isso estou falando dentro de um sentido espiritual agora, para você entender. Tem muita gente vivendo assim. A Bíblia fala que nós somos como terra, né? Nós fomos feitos do barro. Então, para você entender que nós podemos ser a terra. E essa terra tem que ser cuidada, tem que ser adubada, tem que ser aguada, para poder a gente ter fruto dessa terra. E para isso precisamos de Jesus na nossa vida, precisamos de um Deus todo-poderoso na nossa vida, para que Ele venha transformar o nosso deserto espiritual, o nosso deserto emocional, o nosso deserto mental, o nosso deserto no sentido geral, né? Transformar em fonte de água. Porque não é fácil você viver deserto, não é fácil. Muitas vezes você pode estar vivendo um deserto lá na sua empresa, aonde você tem feito de tudo e a sua empresa não tem prosperado. Você já moveu de um lado, já moveu do outro, já preparou a terra para lá, já preparou a terra para cá, já fez de tudo, mas a chuva que tem caído na sua empresa tem sido pouca. Não tem sido suficiente para que seu negócio venha a prosperar. Isso eu estou falando dentro de um campo do empreendedorismo. Que é isso, pastor S? Mas não é a palavra de Deus? Mas eu gosto de trazer reflexões que abrangem várias áreas da vida da gente, que a gente não vive só do espiritual, a gente vive também da parte física aqui na Terra. E a maioria, nesse momento de pandemia, as portas se fecharam, né? Muitas empresas se fecharam e muitos estão abertas, mas estão nos últimos suspiros, porque a terra está seca, não choveu o suficiente para a pessoa colher fruto, colher em abundância, para poder continuar com seus projetos. Mas eu te digo que o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para converter esse deserto empresarial em fonte de água viva. Ele tem o poder para fazer isso. Mas para isso acontecer, precisamos que nós precisamos você ter uma aliança com Deus. Precisa você ter uma comunhão com Deus. Precisa você ter algo mais próximo de Deus. Buscar a sua presença para que esse deserto possa passar. Porque tem deserto na nossa vida, dentro do campo de empreendedorismo, que só Deus é quem pode converter esse deserto. Muitas vezes você tem uma boa oratória, você tem um bom curso, você busca tantos outros meios para poder o seu empreendedorismo ir para frente. Você vai lá no Sebrae, faz curso, tem vários cursos nessa área para você administrar a sua empresa. Mas muitas vezes você não está conseguindo porque tem o campo espiritual da coisa. Existe
algo diferente que você tem que tratar dentro de um campo espiritual. Que dentro do campo físico você vai até bem, mas quando chega o espiritual você vai mal. E isso é um deserto que vem sobre a sua empresa, que só resolve se Deus entrar nesta questão. Isso eu estou falando por experiência própria. Experiência própria. Mesmo meus 5 anos de idade que eu vivo dentro de comércio. E uma coisa eu tenho aprendido, que o comércio, se você for ver esse lado de empreendedorismo, esse lado de comércio, é como seja, vamos colocar que é como, vamos criar aqui uma tipologia, é como seja um ser humano. É como seja algo que, é como seja uma pessoa que vai fazer um investimento na sua pessoa. Ele entra dentro do seu estabelecimento, senta e fica te observando. Se você for um caba macho, como diz o nordestino, se você for um cara mesmo de peito, mesmo, partir para a luta, partir para frente, sem medo, o comércio, ele te vê e começa a investir na sua vida. Isso é um segredo que eu estou te falando. E você não vai encontrar em apostila nenhuma, você não vai encontrar em custo nenhum o que eu estou falando para você. Isso eu estou falando dentro de um campo do empreendedorismo. Eu aprendi assim, que o comércio, ele é semelhante a uma pessoa que vai fazer um investimento na sua vida. Seja um banco, seja uma pessoa que quer fazer um investimento em você, ele chega, senta e fica te observando. Aí uma semana te observando as suas atitudes. Se você for daquele que começa a murmurar do seu comércio, começa a maldizer do seu comércio e ficar de braço cruzado, moribundo, de cabeça baixa, né? E aí querendo desistir, né? Querendo já chutar o pau da barraca, já querendo acabar com tudo, ei, você já está derrotado. O comércio não investe em pessoas dessa forma. O comércio só investe em pessoas que têm coragem para ir para a luta, tem coragem para agir. E quando age, a chuva vem sobre aquele deserto. A chuva cai sobre aquele deserto, cai sobre aquele negócio seu. E aonde há chuva, a vida. Aonde há chuva, a vida. Aquela sequidão vai sair de dentro do seu negócio. Isso eu estou falando dentro do campo do empreendedorismo, da pessoa que tem um negócio. Então preste atenção, ouça bem, observe bem que o comércio está te observando. Se você não tiver uma atitude maior, ele não investe na sua vida. Isso eu estou falando dentro de uma tipologia. Não é que o comércio seja um ser humano, não é isso, não você vai dizer que eu estou espiritualizando a coisa. Mas é uma tipologia para você entender que nenhum chega ao topo do sucesso se ele não tiver coragem, se ele não tiver atitude. Não vai. Se você ficar só chorando, só choramingando, não vai, meu filho. Você não vai para frente, não. Você não cresce nunca. Você tem que ter coragem, avançar. Ah, mas eu não tenho isso. Você vai agir sem ter. Você vai agir na fé, na atitude que vai conseguir. Agora, se você já abre um comércio, você já abre um empreendedorismo, já dizendo que vai fracassar, você já fracassou antes de começar, meu filho. Então aprenda isso. Eu, desde meus 5 anos de idade, que eu vivo dentro de comércio, eu observo os pontos fracos e os pontos fortes. E a maioria cai, não consegue ser uma pessoa bem sucedida, porque justamente são pessoas que não têm coragem, são pessoas paradas, são pessoas que murmuram mais do que faz, são pessoas que reclamam mais do que faz. Aí fica difícil, você tem que partir para frente, meu filho. Né? E ouvir só a voz do Criador, e ouvir só a voz de Deus. Aqui fala, Salmo 107, 35, converte o deserto em lagoa, ou em lago, ou em açude, né? E a terra seca em fontes. A terra pode estar até seca, meu filho, né? O deserto pode estar até aí difícil, mas Deus faz brotar. Olha para aquele povo de Israel que vivia no deserto, para chegar lá na terra prometida. Eles passaram por situações difíceis. Ali só ia ser aproximadamente ali 11 dias para eles chegar na terra prometida. Demorou 40 anos para chegar lá na terra prometida. Por quê?
É porque era distante? Não, eles ficaram rodando em círculo, rodando em círculo, rodando em círculo. Deus ensinando aquelas pessoas no deserto. Mas no deserto, Deus não deixou aquele povo perecer. Só pereceram aqueles que murmuraram. Os que murmuraram, a terra se abriu e engoliu os murmuradores. Mas os restos chegaram à terra prometida, chegaram no destino onde ia chegar. O que eu quero te dizer é que mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja em terra seca, preste atenção, existe um Deus poderoso que está te observando, as suas atitudes, a sua ação, para ver se você é daqueles que murmuraram, ou que vai murmurar, ou é daqueles que vai avançar, né? Porque se você ficar murmurando, meu filho, não vai não. Não vai chegar lá no destino não. Agora, se você for pessoa de atitude que partir para a luta, com certeza Deus vai te abençoar e vai converter o seu deserto em lago, em lagoa ou em açude onde tem água. E a terra seca em fontes. Quer dizer, onde há terra seca na sua vida, seja emocional, seja psicológico, seja mental, seja familiar, seja no empreendedorismo, seja em relacionamentos interpessoais, seja qual for a área, Deus, ele transforma essa terra seca em fontes de água viva, como diz as Escrituras. Então, dando essa reflexão, eu quero falar para você que a partir de hoje, pense diferente, meu filho. Usa sua mente e pense diferente sobre a situação. Ah, mas nós estamos vivendo momentos difíceis que não tem jeito. Quem foi que disse que não tem jeito? Os maiores milagres que aconteceu na vida do ser humano foram os momentos mais difíceis da vida deles, né? Conforme a seca, conforme o deserto, é a forma em que vai cair a água. Porque a terra está aí, está seca, muitas vezes está seca. Mas quem é que vai trazer a água? Da onde que vai vir a chuva? A chuva só vem de Deus. As estações já está tudo no seu devido lugar. Quando chega aquele tempo certo, a chuva cai. Quem criou a chuva? Foi Deus. Foi Deus que criou a chuva. Então você fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo. Busque a presença do Senhor Jesus para que as coisas se encaixem. Não fique olhando para as dificuldades. Não fique olhando para os problemas da vida, porque dificuldade e problema todos têm, né? Os problemas da vida é um certo tipo de deserto, é um certo tipo de terra seca. As tribulações representam também os desertos da vida, a terra seca, mas a chuva vem. Nada é eterno nesta terra. Nada é eterno nessa terra. Tudo passa. A única coisa que não passa, que a Bíblia fala, é a palavra de Deus, mas o resto passa, meu filho. Então não fica aí só murmurando não, reclamando não, parte para a luta, que com certeza você vai vencer. Porque não é fácil viver momentos de terra seca, né? Momento de seca. A seca, rapaz, aonde a seca chega, ela acaba com tudo. Acaba com tudo. A seca, aonde a seca está, não há vida. Se permanecer por muito tempo aquela seca, tudo acaba. Tudo acaba. As árvores caem as folhas, fica tudo seco, o chão fica tudo rachado, a água vai secando, né? Então, tudo se acaba quando permanece uma seca por muito tempo naquele local. A vida humana também acaba, mas o Deus que criou o céu e a terra e tem controle de toda a situação, ele pode mudar, né? Ele pode mudar essa situação sua que você está passando. Pode mudar. Trazer com que esse deserto se converta em lago e a terra seca em fontes. Eu não sei que tipo de deserto você está passando. Eu também não sei que tipo de terra seca
você tem. Se é uma terra seca no sentido emocional, se é uma terra seca no sentido familiar, se é uma terra seca no sentido de relacionamentos interpessoais, se é uma terra seca voltada à vida conjugal, se é uma terra seca voltada à sua área de empreendedorismo, se é uma terra seca voltada à questão das finanças. Eu não sei que tipo de terra seca você está passando, mas lembre-se que existe uma chuva que pode vir sobre essa terra seca e se tornar uma terra árida, uma terra em abundância, uma terra fresca, uma terra que você planta e com certeza vai nascer e você vai colher os frutos. E essa chuva só quem pode trazer é Deus. Então, dentro dessa reflexão, eu quero acalmar o seu coração, acalmar a sua mente, acalmar o seu ser e lhe dizer que tudo tem jeito. Basta você parar um pouquinho, refletir um pouco e buscar um socorro no sentido vertical. Que socorro vertical é esse? É o socorro que vem do alto, é o socorro que vem dos céus. Não procure um socorro horizontal, porque o horizontal é aqui na terra, você não vai encontrar nenhum socorro horizontal. Quando você está passando por um deserto, por um momento de seca, só socorro no sentido vertical. O que a Bíblia fala é que a água de Deus, ela jorra dentro da nossa vida como um rio de água viva. Quer dizer, nós temos uma conexão com o céu. Quando você está buscando socorro vertical, automaticamente você se conecta a uma encanação celestial. Você vai se irrigar, fazer uma irrigação com o céu. E aí você vai ter água, e água em abundância. A água dentro de um sentido espiritual, que é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. E se o Espírito Santo está agindo na sua vida, com certeza você vai sair desse deserto. Com certeza essa terra seca, ela vai se tornar em fontes. Não tem como o Espírito Santo de Deus estar habitando em você, que é a terra, e ela está seca, né? E ela está deserta. Não tem como, meu irmão. Aonde o Espírito de Deus está, a fonte de água, a terra molhada. Com certeza você pode plantar a semente que vai nascer. Agora, aonde o Espírito de Deus não está, no sentido espiritual, que a terra é seca, meu filho, a terra é seca, é deserto. Não tem como, você vai se mover de todos os lados e você não vai obter sucesso. Agora, se o Espírito Santo de Deus está nessa terra que é você, meu filho, se prepare, porque a chuva vai vir. A chuva vai vir, vai molhar a terra que é você, e com certeza você vai dar fruto, com certeza você vai ser abençoado, porque o Espírito Santo de Deus é quem traz a chuva sobre a sua alma, a chuva no seu espírito, a chuva na sua mente, a chuva no seu emocional, e aí você está completo. Por que tem muitas pessoas tristes, abatidas, de cabeça baixa? Porque estão no deserto, estão com terra seca. O Espírito de Deus não está ali habitando naquela pessoa. Agora, quando o Espírito Santo de Deus habita numa pessoa, se prepare, porque pode ser que você não seja uma pessoa milionária financeiramente, mas você tem algo poderoso que dinheiro nenhum compra, que é a paz, que é o sossego, que é a presença de Deus, que é a glória de Deus, que é o Shekinah de Deus na sua vida, que é vida e vida em abundância, que é uma terra molhada no sentido espiritual, que é uma terra que mana leite e mel, que é uma terra que o que plantar dá. Agora a terra seca vai dar o quê? A terra seca que fruto vai sair de uma terra seca? O que vai sair? Nada. Absolutamente nada. Então tem muita gente que está vivendo como uma terra seca. Não tem vida.
né? Não tem algo que se alegra nele. Está seco, não tem alegria, não tem prazer em nada, porque é uma terra seca. Agora, quando cai água sobre essa terra, que é a presença de Deus, que é a glória de Deus, com certeza essa terra ela é alegre, essa terra ela muda, é diferente. Então, isso é uma reflexão para que você venha acordar. Você é uma terra molhada ou é uma terra seca? Você está vivendo um momento de seca na sua vida ou um momento de inverno na sua vida? Está caindo chuva, né, na sua terra ou só é sol, só é sequidão, só é deserto? Essa é uma pergunta. Porque se você está vivendo com uma terra seca, lembre-se que existe um Deus poderoso que converte esse deserto em lago e a terra seca em fonte. Salmo 107, versículo 35, né? Salmo 107, 35. Você vai encontrar essa passagem maravilhosa para que você possa meditar. E faz habitar ali os famintos, para que edifique a cidade para habitar. Então, é maravilhoso a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não há outra coisa melhor do que as Escrituras Sagradas. Por isso que hoje eu estava pensando o que trazer. E aí Deus me levou relacionado a esse assunto, né? A seca. Tem muitas pessoas passando, meu filho, por momento de seca, momento de sequidão, terra seca, deserto. Mas eu posso ajudar. Mas a questão é que muitos não querem, não crê. Aí fica difícil chover. Para chover na sua vida precisa você crer. Em todos os sentidos tem que ter o crer, tem que ter a fé. Isso em todas as áreas. A fé sobrenatural, né? A fé natural, né? A fé em Deus, mas você precisa ter uma atitude positiva. Não, meu filho, vai tudo de água abaixo. Tudo de água abaixo. Então, dentro dessa reflexão, eu creio que você já recebeu a sua bênção, já recebeu uma direção, já recebeu uma luz, já recebeu uma centralidade diferente. Não tem como você ouvir uma reflexão dessa e sua vida continuar na mesma. Não é por causa da minha pessoa, mas é por causa do que eu estou trazendo. É a palavra de Deus, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que verdadeiramente renova o homem. Então pense bem, antes de você chutar o balde, você chutar as coisas por a frente, ou acabar tudo, ou jogar tudo lá, lembre-se que se isso está representando um deserto, Deus pode converter esse deserto em fonte. Lembre-se que se isso está representando uma terra seca, Deus tem o poder de transformar em fontes. Em fontes. Mas sempre vai ter uma direção, sempre vai se abrir uma porta na sua vida. Deus não vai deixar você afundar, se acabar sem estender as mãos, de maneira nenhuma. Então, que Deus abençoe, né, dentro dessa reflexão. Número 184, pela misericórdia de Deus. Já estou chegando já 200 reflexões, pela misericórdia de Deus. Não é fácil, mas estou chegando a 200 reflexões. E oro todo dia para mim, para que Deus venha me dar reflexões. Porque se eu chegar pelo menos a 1000 reflexões, eu já estou feliz. Porque 1000 reflexões é muita coisa, mas eu sei que eu chego lá devagarzinho. Já estou chegando a 200 reflexões, pela misericórdia de Deus. Então você que é inscrito neste canal, compartilhe com as pessoas, vai lá no coisa e deixa a notificação para que toda vez que você eu trazer uma reflexão nova, você possa receber uma notificação. Vai lá no sinozinho e toque lá no sinozinho para você receber todas as notificações relacionadas à questão das reflexões que eu trago nesse canal. E hoje foi falado sobre seca, né? E aí, se você quiser saber mais um pouco, você vai mais a fundo. Tem muitos assuntos voltados a essa questão, tá bom? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.